bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer uma experiência bem diferente. A gente vai reformar uma poltrona aqui em casa. A gente nunca tinha feito esse projeto antes, né, de mexer com tecido, então agora a gente vai fazer esse projeto. Eu tenho um gatinho, né, que é o Garfield, e ele arranha o meu sofá, né, a minha poltrona. Então ela tava bem gasta, eu vou pôr umas imagens aqui pra vocês verem de como ela tava feia. E agora vocês vão ver o passo a passo para eu deixar a minha poltrona mais bonita. Já vou adiantando que ele gostou muito, ele não deixava nem a gente trabalhar porque ele queria ficar na poltrona. Então, vem conferir já como ficou. A primeira coisa que a gente fez foi procurar um tecido que o gato não conseguisse enfiar a unha para poder desfiar. Então a gente acabou pesquisando bastante, né, na internet, conversando com amigos, e eles nos indicaram um tecido chamado suede, que tem a trama bem pequenininha e aí o gato não consegue enfiar a unha. Esse tecido a gente procurou em vários lugares, tinham várias cores, mas tinha uma variação muito grande de preço. A gente achou lugares que tinha R$50 o metro e R$12,90, que foi onde a gente comprou o metro. Então, assim, vocês têm que dar uma procurada bem, porque senão vocês vão pagar muito caro. E a gente usou muito tecido para fazer a poltrona. A gente usou, em média, 6 metros de tecido. E a gente comprou também uma colinha que chama cola de contato, que custa R$5 para poder facilitar, né, na hora de colocar o tecido. O primeiro passo que a gente fez foi utilizar jornal para poder fazer os moldes das almofadas da poltrona e também das costas e das laterais. O jornal ele facilita, né, para a gente achar a melhor forma de pegar e aproveitar o tecido, então a gente fez os moldes todos desenhados com giz, né, no tecido e depois a gente cortou. Assim que a gente cortou, a gente colocou alfinetes, né, na poltrona, encaixou o tecido bem direitinho e passou a cola. E aí deixou uma margem de um pouquinho do tecido sobrando, de 2 dedos, para poder encaixar e fazer o acabamento, né, e ficar uma coisa bem bonitinha. Então, se você não tem muita experiência, que nem eu, em costura e em tecido, vai com calma, tenta fazer o máximo bem devagar, com paciência. Então você coloca o tecido, deixa uma margem de 2 dedos pra cima, pra você poder dobrar e costurar, ou até mesmo colar um acabamentozinho. Então aí foi isso, a gente pegou, alfinetou as partes, passou a cola, deixou em torno de 2 a 3 minutos pra ela secar bem, pra depois a gente costurar. Por que a gente costurou? Porque esse móvel a gente mexe muito, ele abre, então é pra esticar, né, ela deita. Então, como esse móvel a gente mexe muito, a gente resolveu costurar para poder o tecido não soltar. Porque a gente já percebeu que só com a colinha ele pode soltar. A gente fez um teste, primeiro a gente fez as laterais e as costas para ver se ia aguentar a colinha. Aguentou bem, mas como a gente é meio desconfiado, né, a gente realmente passou a agulha, né, e costurou. Então a gente vai te mostrar agora como que a gente fez cada parte, né, a gente fez 3 partes e a gente filmou a última para vocês entenderem todo o processo que a gente fez, que foi basicamente igual em todos.
gente pegou, colocou o tecido, alfinetou. Como as almofadas elas são muito grandes e aí elas são bobinhas assim, elas não ficam no formato exato da peça, a gente colocou o tecido e uma ficou segurando enquanto a minha mãe foi costurando, para poder também deixar essa margem, né, de tecido para ele se movimentar e não ficar o tecido muito preso, porque qualquer coisa ia rasgar. Então a gente deixou essa manobrinha para poder o tecido ter esse molejo. Depois que a gente fez isso, a gente costurou e aí nas partes arredondadas da almofada a gente fez um franzido no tecido, que aí quando a gente puxou ela fez as pregas mais certinhas, né, pra poder fazer o acabamento mais perfeitinho. Porque a gente tentou outros jeitos, mas não deu certo. Então dessa forma a gente achou que ficou muito mais bonito e até mesmo mais fácil pra fazer. Então a gente fez esse franzidinho, depois costurou e aí pronto. A nossa poltrona a gente levou em média 1 dia e meio pra fazer, mas é porque a gente parou, né, teve todos os problemas da casa. Então se você for dedicar mesmo, tenta fazer com mais calma possível. A gente levou 1 dia e meio, mas o resultado assim agradou muito. A gente amou o resultado. O meu gato, durante todo o processo, ele queria roubar a linha, ele queria roubar o tecido. Então, pra vocês verem como ficou legal. Então agora eu vou pôr umas fotos do antes e do depois. Então agora a gente vai te mostrar todo o resultado de como ficou a nossa poltrona. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, compartilha, se inscreve aqui no canal, tá, gente? E até a próxima!